Bom dia, meus queridos! Estamos chegando com mais status para vocês aqui na TV Alpha Channel. E, como eu sempre digo, não canso de agradecer pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, por sua atenção. É um prazer ter vocês aqui comigo. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso programa, siga a gente nas redes sociais, @Programa Status, tudo junto. Espero vocês lá, deixe sua mensagem que com certeza eu vou responder. Mas agora, vamos falar do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é para quem ama os animais, para quem gosta dos bichinhos e acredita que a gente sempre quer o melhor para eles, o melhor cuidado. Eu vou falar com um farmacêutico e bioquímico com mais de 25 anos de experiência, sócio da Animalia Pharma, uma farmácia de manipulação exclusiva veterinária e referência no cuidado com os pets e no atendimento. É o meu querido Fernando Teles. Que prazer ter você aqui, Fernando. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É bastante importante estar aqui e trazer um pouco do mercado pet, da parte de manipulação, que facilita bastante a vida dos tutores e também da administração do medicamento para animais. Com certeza. Muito obrigado. Não, eu quero que você se sinta em casa, Fernando. Por favor, a casa é sua e é um prazer ter você aqui. Obrigado. A última vez que eu vi o Fernando, a gente estava na Argentina, Fernando? Sim, na Argentina, isso mesmo. Foi? Foi. Então, já conheço o Fernando. A farmácia de manipulação veterinária é lá em Campinas e ele veio, um pedido meu, aqui para o nosso programa para vocês saberem mais desse conteúdo, né, veterinário, que eu adoro, porque eu também cuido dos meus bebês, né, Mel Rios, com produtos também como o do Fernando. Fernando, conta pra gente como que nasceu a Animalia Pharma e um pouquinho da sua história. Legal. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite novamente. A Animalia Pharma surgiu, na verdade, em Araraquara, ela é uma franquia, então as donas que montaram em 2009, mais ou menos, a Animalia, primeiro elas montaram uma unidade e depois em 2016 elas expandiram para o mercado de franquias. E em 2018 a gente abriu uma franquia em Campinas, que hoje é a Animalia Pharma Campinas, para poder suprir a demanda regional da área da região de Campinas, que atende todas as cidades da região. Hoje a gente tem mais de 19 unidades na franquia, em 5 estados. E a gente atende o Brasil todo com a entrega de medicamentos também, que pode ocorrer em alguns casos pelo correio, por Sedex. Então, isso é uma maneira também de atender outros mercados que não têm hoje manipulação veterinária. E é fabricado lá na sua... Cada unidade fabrica os seus medicamentos. Cada unidade. Cada unidade, exatamente. Então a unidade de Campinas fabrica os medicamentos para a região de Campinas e para a região que a gente pode atender mercados que não seja lá de Campinas, por exemplo, cidades da região, algumas cidades que não têm unidades hoje. As cidades que têm a unidade da Animalia, aí sempre preferencialmente o atendimento é pela unidade da cidade. Perfeito. E como que funciona a farmácia de manipulação? Então, a farmácia de manipulação, na verdade, ela é um nicho de mercado que surgiu em 2009, mais ou menos, com a mudança da legislação que permitiu a manipulação de medicamentos para pet. Hoje não é permitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a manipulação de medicamentos para animais de uso humano, para consumo humano. Então, por exemplo, para vaca, por exemplo, porco, não pode ser feito medicamentos manipulados. A gente só faz medicamentos para a área para animais pet. Não pode ser para isso. É porque a gente não tem estudo de estabilidade comprovado como tem numa indústria. Sim. Então, como vai ter o consumo humano, a gente não tem como comprovar como o medicamento vai agir quando a pessoa comer a carne, por exemplo, da vaca ou do porco. Então, por isso que não pode ser feito manipulação para esses tipos de animais. De animais? Exatamente. Ah, que curiosidade, eu não sabia. Sim, é uma coisa que muita gente não sabe, mas a gente atende só
para mercado de animais pet. Pet. Isso. E animais silvestres também que não são comestíveis. Isso, e animais silvestres também, que a gente vai falar sobre isso. E quais as facilidades a manipulação traz para os tutores e para os veterinários? Então, uma das facilidades da manipulação veterinária é justamente a continuidade do tratamento com o animal. Então, a gente traz algumas opções que hoje facilitam muito você dar o medicamento para o animal, não só o comprimido, que geralmente é o que a gente compra na farmácia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui, os biscoitinhos, né? Gente, tem controle de qualidade aqui, pet. Esses biscoitos não têm nenhum ativo, eles são apenas a amostra que eu trouxe. Então, por exemplo, esse é um biscoitinho, ele é feito à base de ração. Então, por exemplo, esse daqui é de banana. Vamos ver se E esse tipo de produto ajuda na aceitação do tratamento. Porque você dá como um petisco. O medicamento estaria dentro do biscoito. Tá. Então, ao invés de você dar uma cápsula ou um comprimido, você dá o biscoito. Que eles vão aceitar, porque eles não querem aceitar. Exato. Exatamente. Por exemplo, gota, alguma coisa mais difícil. Esse, por exemplo, é em formato de ossinho mesmo. Ah, não, gente, que coisa mais lenta. Eu não aguento. E aí tem os maiores, dependendo da quantidade de medicamento também que é feito. Então também muda o tamanho pela quantidade do ativo, dependendo do tamanho do animal também. Animais de grande porte, por exemplo, cachorros de grande porte, eles precisam de mais dose do medicamento. E aí, o que faz? A gente aumenta o biscoito para poder caber a dose aqui. Então, eu não aguento. Animais menores geralmente vão nesses ossinhos menores. Os animais de grande porte vão geralmente... Que são os meus, vai ser esse pequenininho, esses aqui, na verdade, exatamente, né? São os menorzinhos. Tem um menorzinho Se aqui. For um golden, é um... Esse é o menorzinho que a gente tem, tá vendo? Esse aqui é pra mini. É pra mini rios. E se for um golden, daí é maior? Então, depende. Pode ser que a gente consiga fazer para um golden no pequeno também. Depende do tipo de medicamento e da quantidade de ativo que ele vai precisar consumir. Nossa, que bacana! Então, essa é uma das facilidades. Outra facilidade que tem, muitos animais não aceitam comer o biscoito. Não comem, tem animais que não comem. Então a gente tem esse daqui. Eu nunca soube disso. Os meus são viciados no biscoito. No biscoito. Esse tem a maioria aceita bem, mas alguns, às vezes, por exemplo, que tem dificuldade, às vezes, que não tem dente, por exemplo, que já são idosos, e aí eles não conseguem mastigar. Ele não vai aceitar, não porque ele não gosta, às vezes é que ele não dá conta. Exatamente. Ai, gente, então isso é uma maneira. Então a gente faz outras formas farmacêuticas. Então essa daqui é o gel transdérmico, que você passa na cavidade onde não tem pelo, geralmente na orelha. Na orelhinha. E aí o medicamento é absorvido pela pele. Não são todos os ativos que a gente consegue trazer esse tipo de opção. Mas a maioria dos ativos a gente consegue fazer dentro dessa manipulação para você passar na orelha, não precisar administrar para o animal. Que também é um estresse para o animal, muitas vezes, a hora que você vai dar o medicamento e ele não toma. Então tem, por exemplo, tem uns que colocam, você dá o comprimido, a cápsula, ele coloca aqui no canto, quando você sai, ele devolve a cápsula para o chão. Tem muitos animais que fazem isso. Então, tanto é que, por exemplo, animais que tomam mais de um medicamento, a gente faz cápsulas de cores diferentes. Por quê? Se caso ele devolver a cápsula, você sabe qual medicamento que ele tomou e qual que ele devolveu, para você poder administrar de novo. Você está falando a cor? A cor, por exemplo, essas aqui. Então aqui a gente tem alguns tamanhos de cápsula, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma cápsula, a menor cápsula que a gente tem. Aí se ele devolveu, você sabe... Então, se você deu 2 medicamentos, um de cada cor de cápsula... Você vai saber qual você vai ter que dar novamente. Exatamente, porque você consegue ver pela cor da cápsula qual que ele cuspiu ou devolveu o medicamento. E é complicado também, porque, por exemplo, às vezes eu dou na Mel o comprimidinho, tem um comprimido, e aí eu tenho que abrir a boca, segurar, fechar, ficar tadinha. É um estresse pro animal, é um estresse pro tutor. É isso e aí, muitas vezes, o tutor desiste, às vezes, de dar o medicamento, ou se animal... é um uso mais prolongado, por exemplo. Porque estressa o animal. Estressa. E aí, muitas vezes, o animal também não aceita mais. Então, a gente vem com essa facilidade do biscoito, ou da pasta, também a gente consegue fazer ele na pasta, ou no gel transdérmico, ou líquido. Então, também tem essa opção de líquido aqui, que aí vai com sabor também, vai com a seringa, e aí vai a dose para você administrar na boca do animal diretamente. Sim. Gente, que papo mais gostoso! Olha, tem muito mais no segundo bloco para vocês. Não saia daí, tá? A gente volta já rapidinho, que o Fernando vai falar muito mais pra gente. Estamos
de volta aqui com o programa Status na TV Alpha Channel, com Fernando Telles, farmacêutico, bioquímico, falando para vocês dos medicamentos manipulados, né, Fernando? E os pets aqui hoje estão amando, porque tem até controle de qualidade, que é o Max que está fazendo esse controle, a Mel Rios também está amando, porque tem tanto petisco gostoso, saboroso, né, Fernando? Sim. Fernando, fala pra gente sobre a licença, como que é para esse processo. Toda a manipulação veterinária precisa estar com a licença do Ministério da Agricultura e Pecuária, que a gente abrevia como MAPA. Se a farmácia não tiver essa licença, ela não pode manipular para pet. Então, isso é uma exigência que precisa ser feita. Muitos humanos fazem, às vezes, medicamentos para pet em farmácia humana. Precisa avaliar se a humana tem a licença do Ministério da Agricultura, senão eles não deveriam fazer medicamentos para pet. Porque precisa ter a licença do Ministério da Agricultura e Pecuária. Nossa! Então, no caso, se tiver, tá errado. Se tiver manipulando sem a licença, não deveria, não é o correto. Não deveria. Exato. Que bacana. E a sua é exclusiva, né? Sim, a nossa é exclusiva, exatamente. A gente só faz para pet porque existe uma diferença também dos tipos de ativos que são usados. Para pet, alguns medicamentos que usam em humano são tóxicos para os pets. Então, dependendo do medicamento que você fizer numa farmácia humana, você pode ainda causar uma toxicidade no animal por incompetência, por inconsistência do ativo junto com a associação do medicamento. Que é cruzar o... porque você acaba usando um componente que é para uso humano para fazer para o pet. Então, por exemplo, a gente não faz xarope para pet. Você acaba contaminando. Não é contaminando, ele pode causar um problema pro pet, porque ele é tóxico pro pet. Então isso tem que tomar bastante cuidado, por isso que às vezes a manipulação humana é uma maneira, porque facilita para o tutor, porque às vezes já pega o do tutor e o do animal. E o do pet, da família toda. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque se não tem a licença, pode ter um problema depois de ter algum ativo que foi usado que pode causar problema. Que pode causar problema para o animal. Que pode causar problema com ele. Nossa, é uma questão bem delicada, É bastante importante, porque a gente sabe de histórias que animais foram a óbitos porque tomaram medicamentos que não deveriam tomar. Nossa! Então é bastante sério a questão de ter ou não a licença para o Ministério da Agricultura. Que bacana! Agora conta pra gente uma história de um pet, uma história bacana que foi curado, que melhorou com o seu medicamento. Eu acho que essa é a parte que mais me agrada, assim, de trabalhar com esse mercado. É um mercado que a gente traz saúde e traz de novo a felicidade para o tutor, né? Porque o animal às vezes está muitas vezes doente, toma os medicamentos e volta a ficar bem e ter saúde novamente. Um caso que a gente teve que que me marcou bastante, a gente trabalha com ONG também de resgate de animais. E aí uma ONG... Projetos de ONG sérias, porque existem ONGs que às vezes não são, então isso tem que tomar bastante cuidado também. E como que você descobre? Existe registro da ONG, então você pode pedir para ela ter o registro, né, para verificar. Isso ajuda você a verificar se é ou não, e até pelo histórico, às vezes, também da ONG. Você precisa entender um pouco mais, visitar para ver se realmente... Não é só falar que é uma ONG, você porque vai tem muita visitar. gente que usa de má fé para poder, às vezes, conseguir dinheiro. Infelizmente, é o que mais está acontecendo, exatamente. Né? Então tem que prejudica as sérias. Mas tem muitas ONGs que são muito sérias e que realmente vão atrás. Então a gente conseguiu, houve um resgate de um cachorrinho que estava com sarna demodexa, que é aquela sarna que derruba todo o pelo, e ele já estava muito desnutrido, então a gente entrou, e ele não queria tomar o medicamento. Então a gente entrou com o biscoito, ele gostou do sabor banana, então a gente entrou com o medicamento para tratar a sarna, junto com o shampoo medicamentoso, calmante, que também dava banho para ele constante para poder ir acalmando a pele. E depois de 2, 3 meses que ele estava com o tratamento, ele era outro animal, muito mais feliz, muito mais assim, preparado para ser adotado, porque ninguém ia adotar ele da maneira como estava, porque ele estava muito debilitado. Ele estava na ONG ainda? Ele foi achado no lixão, na verdade. Ai, gente. E aí a ONG fez o tratamento e a gente contribuiu com a parte de medicamento para facilitar a administração. Que trabalho bonito. E ele ficava esperando também. O medicamento de manhã, na hora que ia dar, porque fica na geladeira. Então ele já ia perto da geladeira para poder receber o medicamento. Exato. Eles são inteligentes demais. Muito. Gente, que coisa mais linda! Que história linda! Esse foi um caso bastante emocionante que a gente teve. Muito bonito! Conseguir realmente uma evolução e ver a evolução, né? E depois ele foi doado, e aí a gente tem contato com os tutores até hoje, então a gente às vezes manda fotos, e é bem gratificante ter esse essa tipo evolução. De evolução. Que lindo! E para os animais exóticos, Fernando? Fala um pouco sobre isso. Também existe a manipulação para animais exóticos.
eles têm algumas particularidades. A gente sempre, independente de ser exótico ou pet, a gente só manipula com receituário veterinário, então precisa sempre ter a receita do veterinário. E muitas vezes trabalha em parceria com o veterinário para verificar melhor tipo de administração, melhor tipo de fármaco farmacêutico, como o animal vai conseguir absorver melhor aquele medicamento. Para animais exóticos, a gente tem um caso até bastante interessante. Ah, eu quero saber. A gente tratou de uma tartaruga que teve problema no casco, ela teve um ferimento no casco, que ela caiu e que rachou o casco. Caiu do alto? Caiu do alto. E aí ela teve fungo. E aí a gente conversou com o veterinário para entender qual a melhor maneira para poder fazer o tratamento. E a gente manipulou em esmalte de unha, aquele base, né? Ah, não. E a gente o tutor passava o esmalte no casco da tartaruga para poder absorver e aí ele ter mais contato com o casco. Vocês desenvolveram? A gente desenvolveu junto com o veterinário. Ah, não acredito. Então essa parceria com o veterinário é bastante importante. Porque às vezes tem bastante dificuldade de como dar o medicamento, dependendo do seu animal, por exemplo, que a gente falou, não tem mais dente. Então, por exemplo, a gente tem a forma líquida que ajuda, que é por causa da idade. Se é um ferimento, que às vezes precisa fazer um tratamento com spray ou com creme, então também tem outras facilidades para poder ajudar o veterinário e o tutor para que a administração do medicamento aconteça e o animal se recupere mais rapidamente. Então isso é bastante importante ter esse contato com o veterinário. Então essa parceria é muito importante com a farmácia. Que bacana isso, essa eu não sabia. E eu já tive um galo que ele também teve, olha, quando eu morei no Imbu, já tive um galo, é ótimo, né? E aí ele teve problema e eu tive que dar também manipulado, eu dei. Ah, a gente faz para... O galo, a gente tem que ter uma descritiva do veterinário que ele não vai ser consumido depois por humanos. Né? Porque a gente não pode fazer para animais que são consumíveis para humano. Então tem que ter uma descrição do veterinário que ele é um galo pet. Ah, entendi. Entendeu? Porque senão a gente não pode manipular. Ah, olha só. Exato. Então a gente já fez. Você não vai consumir. Exato. Ele não pode ser consumido depois. Por humanos. Então a gente já fez para cobra, para pavão, para papagaio, roedores de maneira geral. O da cobra a gente fez, ela estava com uma infecção. A gente fez o medicamento e a gente fazia nessa forma líquida, e aí a tutora dava na boca com a seringa. Então também foi uma maneira que a gente encontrou para facilitar a administração para a cobra. Para cobra? Cobra. E o que ela tinha? Ela tinha uma infecção. Então ela teve que tomar um medicamento para tratar essa infecção, era uma infecção interna. E aí o medicamento a gente dava e ela dava com a seringa, sem agulha, né? Pela boca. Então também facilitou bastante a administração do medicamento, que para cobra é bastante difícil. Né? Então dá para dar uma cápsula, por exemplo. Não tenho muita ideia, né? Porque eu nunca tive cobra, nem quero ter. Eu tive agora com o Richard, o Rasmussen. Ah, sim, eu vi. Você viu? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma cobra. Então. Mas foi complicado, né? Porque no início. Imagina dar um medicamento para uma cobra. Isso, imagina dar um medicamento para uma cobra. A gente atende muito, por exemplo, papagaio que ele começa a arrancar os pelos por estresse. Então eles vão com aquele colar cervical para parar de. Para ele não ficar. E aí eles tomam medicamentos para acalmar. Então, para ansiedade. Ansiedade. Então, isso é muito comum também, papagaios que ficam com estresse e começam a arrancar. Ai, gente, então, sempre a gente trabalha com os veterinários, né? Sim. Para ver a melhor maneira para administrar. Sempre papagaio geralmente gosta de sabores doces, de banana, morango. Papagaio? Então, animais, assim, aves e roedores geralmente gostam de sabores mais doces. Cachorro, gato gosta geralmente de carne, frango, bacon, peixe para gato gosta bastante. Gato gosta muito de azeitona, sabor azeitona, que é bastante diferente. Eu não sabia. Eles gostam bastante. Nossa. Então, algumas maneiras. Atum eles adoram. Atum eles então tem bastante sabores que a gente consegue diversificar para facilitar o animal também a consumir o medicamento. Pelo menos os gatos daqui de casa adoram atum. Incrível. Bastante. Legal. Incrível. O de peixe sai bastante para gato. E então, olha, eu quero fazer tanta pergunta para o Fernando, mas o nosso tempo, a gente vai para um breve intervalo, vocês não saiam daí que a gente já volta com mais curiosidades que o Fernando vai esclarecer para a gente, tá? Voltando aqui no último bloco com essa conversa deliciosa, Fernando Teles, de Campinas para vocês, sócio da Animalia Pharma. Fernando, fala um pouquinho daquele medicamento, se vocês trabalham com outras terapias, por exemplo,
outras terapias medicamentosas? Sim, a gente tem também as opções para dermocosméticos, então tem uma linha de cosméticos, né, para pet. Por exemplo, esse daqui é um que a gente tem que é um limpa-patas. Então, você, quando passa na pata, você aperta, ele já sai a espuminha. A espuminha, eu tenho isso pro rosto. Ah, exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É igualzinho, a espuma é igual. Então, você levou ele para passear, voltou, faz a higienização das patas. Esse aí é para higienização? Para higienização das patas. Das patas. Das patas. Então, é uma maneira também de você evitar que venha micro-organismos de fora para dentro da sua casa. Passa aquela espuminha. Passa a espuminha e seca. E seca com alguma toalhinha umedecida e tá tudo certo. Isso, tem o lenço umedecido também, que às vezes é possível usar para limpeza de patas. Nossa! E tem alguns casos que às vezes o lenço umedecido também é feito com medicamento para o tutor passar, dependendo de como está a ferida do animal, às vezes precisa ser com lenço. Então também é possível colocar medicamento em alguns lenços. Ah, olha que bacana! Essa é uma Fernando, é completo! Sim, tem bastante opção. A gente tem a parte de... Esse daqui é um bastão para passar em áreas ressecadas, principalmente quem tem animais, tem calo de contato, de ficar apoiado, forma aqueles calos geralmente no cotovelo ou nas pernas. Que animal, por exemplo? Cachorro mesmo. Cachorro mesmo? Geralmente os de grande porte, eles têm o calo de contato, que a gente chama. Então você passa É porque normalmente o de grande porte, porque os meus não tem. Não tem, geralmente os de grande porte tem. Tá. Então pode passar tanto em calos de contato, quanto também para hidratar patas e também o focinho. Então isso aí seria um hidratante? Seria como se fosse um hidratante. Ah, esses animais são muito chiques, gente. E também a gente faz o mesmo material, só que daí para protetor solar. Então também é a mesma maneira, você passa no animal, principalmente animais que têm pouco pelo e geralmente tem pele clara, precisa usar o protetor solar. Então aí o bastão ajuda bastante, porque o creme às vezes você passa, se tem pelo ele fica meio gosmento. O bastão não, porque ele é seco. Então faz a proteção e ainda não evita que o pelo fique muito gosmento. É mais pro pelo quando é o... Geralmente essas aqui são áreas que tem pouco pelo. Então pata, mas focinho... é mais para esse local, ou no narizinho, essas coisas? Sim, também? Também, porque tem animais que têm o nariz ressecado. Principalmente se fica mais em área externa, então passa o hidratante ou o protetor solar. É a mesma maneira, é o bastão também que passa para poder utilizar. Incrível! A gente tem a linha de shampoos, né? Que daí tem shampoos calmantes, shampoos para pelos claros, por exemplo. O Max, que tem pelo claro, dependendo do shampoo, ele não pode usar, senão o pelo muda de cor. Então tem que tomar bastante cuidado com o tipo de shampoo também. Então, você sabe que eu percebi, aí é bom o pessoal de casa saber também sobre isso, que eu percebo que o pelo do Max era mais branquinho e tá ficando mais amarelado. Então, às vezes é o shampoo. Olha! O shampoo pode trazer, amarelar pelos claros igual o dele, começa a deixar mais escuro. E às vezes o dela começa a clarear. Então tem que tomar bastante cuidado com a base do shampoo que usa. E aí é um só? Esse daqui é um tipo de shampoo, mas você pode usar uma associação de medicamentos ou de calmantes para a pele. Esse é um shampoo calmante com aloe vera e hidroviton. Então vai hidratar e traz também uma questão de calmante para a pele do animal. Para não interferir na cor da pelagem. Esse não interfere na cor. Depende de alguns ativos. Qual que eu poderia usar para o Max, por exemplo? Poderia, não tem problema, mas tem que tomar bastante cuidado com os ativos. Porque geralmente, por exemplo, cetoconazol, que ele tem um tom já mais vermelho, se você usar no Max, o pelo dele vai ficar mais amarelado com o tom vermelho. Então não é qualquer um que eu vou usar. Não é qualquer um, exatamente. Depende do medicamento, você tem que tomar cuidado, principalmente em animais de pelos claros. Porque pode ter mudança na cor do... Para não amarelar. Exatamente. Que bacana, depois a gente vê isso. Tem toda a questão de nutracêuticos, né? Então, igual para humano faz o tratamento vai no nutricionista, os animais também tem veterinários específicos para a questão de nutracêuticos, e aí eles têm os medicamentos também para poder voltar a ter alguns sais minerais e algumas maneiras até para melhorar intestino, melhorar a alimentação, então também acontece bastante. E um outro item que a gente tem também é a aromaterapia. Né? Então isso esse aqui é uma aromaterapia. Incrível. A gente tem a vela, né? Então essa é uma vela calmante. O que acontece? É uma calmante. Você coloca no ambiente que geralmente o animal para acalmar ele, né? Um animal muito ansioso. Isso. É o Max. Então isso daí é para cachorro e também tem alguns para gatos, que é a mesma coisa, só que aí tem alguns ativos que mudam. E aí também tem o Rolon, né? Que aí você também passa no animal. Tá lacrado, mas deve ser uma delícia. Pode abrir. Eu não tô conseguindo abrir, deixa eu ver esse. Nossa, eu achei maravilhoso isso. Esse tem um cheirinho Esse aqui cítrico, é calmante? Né? É calmante. Os dois são, tanto a vela... Esse aqui eu vou ter que passar, gente, no Max e na Mel não, a Mel já é uma Lady. Na Mini, que ela é terrível.
A Mini parece que foi feita hipnose nela. Deixa eu ver. Essa aqui você acende por 30 minutos e aí depois você apaga, o ambiente já fica com o odor. Então, 30 minutos. Ela dura 30 minutos ou não? Ela dura mais? É uma vela igual a gente tem essas de casa. Tá. E aí 30 minutos é o efeito para o animal ficar mais calminho. Então a aromaterapia tem sido bastante usado hoje, como a homeopatia também. E tem muitos animais que trazem bastante benefício com o uso de aromaterapia e de homeopatia. Eu adorei isso. E a homeopatia tem até uma questão que às vezes muita gente não acredita, né? Porque tem um efeito psicológico, mas os animais não entendem. Então, não. O medicamento homeopata traz resultados também para os animais. Então isso é bastante importante, né? E a aromaterapia é uma maneira também de trazer essa sensação de calmante. E quais cuidados eu tenho que ter com esses produtos naturais? Esses naturais, na verdade, a gente tem que tomar bastante cuidado com os tipos de óleos e extratos que são usados, né? Que é o óleo, aquele que você me deu, o Rolon. Isso, é o Rolon, porque também é a mesma coisa. Os que são para uso humano e para uso veterinário são diferentes. Então tem que ser um óleo específico para uso para animais. Não pode ser o que a gente usa para fazer um Rolon para a gente, por exemplo. Tá. Então, isso é bastante importante também, ter bastante atenção com isso. Eu tenho que comprar, na verdade, o que é para ele. Exato. O pet. Isso. Mas o que acontece? Muitas pessoas compram o de uso humano e acabam, às vezes, usando. Mesmo shampoo, por exemplo. É muito comum os humanos usarem os shampoos dos humanos para dar banho em pet. Pode ser que não aconteça nada? Pode. Mas existe um risco maior porque não é preparado. De uma queda do pelo. Ou até mesmo a questão de mudança de coloração, irritação, porque o pH do shampoo humano e o pH do shampoo para pet é diferente. É diferente. Então isso tudo pode irritar a pele. Tá. Então evitar usar o que é para uso humano nos animais. Porque realmente tem diferença em algumas coisas. Algumas coisas não, vão ser muito iguais, mas em alguns casos tem diferença. Então é importante saber se isso pode ou não trazer alguma alergia, algum problema para o pet depois, e você acha que está ajudando e no fim está atrapalhando. E eu acho bacana saber isso, porque tem gente que faz, não por maldade, por não saber mesmo, não. E usa o próprio shampoo, que nem você falou. Eu, por exemplo, chegou a Mini agora, que você conheceu a Mini, o pessoal conhece a Mini Rios, que é a minúscula, tem 1 quilo, e aí às vezes eu tenho que limpar ela com um shampoozinho, lavar um pouquinho, por exemplo, se sujou o pelo, e aí eu uso o produto para ela. Sim, exatamente. Eu uso produto pet. Isso, pode ser comprado em lojas especialistas para pet, né, como essas grandes lojas, ou manipulado. Mais específico para pet. Tá. Perfeito. Sempre com indicação de veterinário, na maioria das vezes. Isso é bastante importante, porque o veterinário também consegue avaliar se isso pode ou não impactar o animal. Tá. E tá chegando alguma novidade por aí, apesar de tanta novidade que eu vi hoje, né, gente? Nanotecnologia, então medicamentos que você traz menos impacto de toxicidade para os animais. Cápsulas inteligentes também estão chegando tanto para humano quanto para veterinário. Embalagens sustentáveis. Tá. Então a gente tem um programa de retorno das embalagens para a parte de... O tutor usou, ele pode ir lá e devolve, a gente faz o tratamento correto de destinação dessas embalagens. Então a gente tem esse programa. E também a gente recebe tampinhas, aquelas tampinhas de garrafa, que a gente depois doa para a ONG, para ela poder fazer isso virar dinheiro para a ONG também. Então são alguns programas que a gente tem dentro da farmácia para a questão de sustentabilidade. Aqui é assim, gente, programa com pet, normal, ele escutou alguém chegando, alguma coisa que isso faz a diferença, né, desse programa Status Pet. Fernando, pra gente encerrar, qual mensagem você deixa para os tutores que não conhecem ainda essa parte de manipulação veterinária? A manipulação veterinária traz bastante vantagens para o tutor e para os pets, para a administração de medicamentos. Sempre procura um veterinário. A gente trabalha bastante com os veterinários para eles também indicarem, porque, por exemplo, quando você corta o comprimido, não necessariamente você corta na dose certa. Então, metade você dá numa dose maior, metade numa dose menor. Então, a gente manipulando, a gente faz na dose exata para o animal. Indicação sempre é personalizado, isso é muito importante, que você compra na farmácia. É uma dosagem única, a gente consegue fazer a dosagem para tamanhos diferentes. Para o peso e tudo. Para o peso, então isso é bastante importante porque ajuda muito no tratamento. Perfeito, adorei. Fernando, muito obrigado por compartilhar
todo esse conhecimento dessa indústria, né, dessa parte aí. Mel Rios, é normal isso, meu amor. Tá, gente, adorei. Deixa seu contato, suas redes sociais, o telefone, o endereço da farmácia em Campinas. Sim, hoje nós estamos na rua Orlando Carpino, número 60, no Castelo, que é o bairro que é bastante conhecido em Campinas. O nosso Instagram é Animalia Farma Campinas, @Animalia Farma Campinas. E a gente também tem o site, né, que é www.animaliafarma.com.br/Campinas. Gente, muito obrigada pelo carinho. Sábado que vem tem mais, 9h30 da manhã. Eu espero vocês aqui para o programa Status na TV Alpha Channel. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela audiência. Fernando, obrigada novamente, Eu que agradeço. querido. Obrigado, muito obrigada. Obrigado.